da Escola Bulcão Viana, do segundo ano 1, a gente vai fazer uma videoaula sobre Revolução Industrial. Precisamente, a gente vai falar sobre a primeira e a segunda fase. A primeira fase vai ser explicada por mim, Chayane, e a segunda fase pela Lara, que vocês vão ver daqui a pouquinho. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, mas precisamente em 1750. De 1750 a 1860, desenvolveu-se na Inglaterra através da indústria textil e introdução da máquina a vapor. O que acontecia? Tu tinha uma fábrica com 300 mulheres trabalhando e aparece uma oportunidade de ter uma máquina a vapor que tu demite 299 mulheres. Essa máquina a vapor foi aperfeiçoada por um cara chamado James Watts. O que ele fez? Ele fez com que o capital ganhasse, produzisse mais, fazendo com que poucas pessoas trabalhassem para a empresa. De 1750 a 1860, a Inglaterra escondeu essa máquina a vapor para eles produzirem mais e eles serem um novo mundo. De 1860 a 1900, difundiu-se na Europa. Como se difundiu? Bom, foi nessa ordem: na Bélgica, França, Alemanha, Itália e no fim do século na Rússia. Como isso aconteceu? Bom, 2 capitalistas da Bélgica foram até a Europa, viram essa máquina a vapor. Eles viram, copiaram e assim se difundiu na Bélgica, França, Alemanha, Itália e no fim do século na Rússia. Bom, mas a Alemanha ela se destaca, ela dá um salto de muita qualidade e ela acaba se destacando entre os outros países. Bom, por que a Alemanha teve esse salto incrível? Primeiramente, eles tiveram um Kaiser chamado Frederico II. Ele investiu muito em educação porque ele leu sobre 2 filósofos iluministas chamados Rousseau e Voltaire. Eles acreditavam que um país que investisse na educação ia ficar à frente dos outros países. E os países que não investissem logo iam ficar para trás, iam ficar dependentes desses países que iam ficar para frente. Um exemplo disso é a Inglaterra, que precisava de uma colônia para ter o seu algodão e seu corante natural. Enquanto isso, a Alemanha foi lá e produziu em laboratório o famoso poliéster e também o seu corante químico. É aí que a gente vê a diferença que uma educação faz. E como que a Rússia teve sua revolução industrial, se nesse período ela tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e um período feudal? O que aconteceu é que a Inglaterra e a França se uniram, foram para a Rússia formar suas primeiras multinacionais. Mas por que na Rússia? Porque na Rússia estava com uma superpopulação. E o que superpopulação gera? Mão de obra barata e muito consumo. De 1860 a 1900, nós chamamos de segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Foi o surgimento do petróleo, energia elétrica, locomotiva e o barco a vapor. Bom, e para que foi criado a locomotiva e o barco a vapor? Foi para eles saírem viajando o mundo? Não. Foi para escoar a produção, porque quanto mais rápido era escoada a produção, mais eles produziam e mais lucro ganhava o capitalista. Bom, a partir de 1868, nos Estados Unidos e no Japão, foi implantado a Revolução Industrial pela Inglaterra. No Japão, foi chamado de a Era Meiji, que significa a Era das Luzes. De 1900 aos nossos dias, várias inovações aconteceram, como informatização. Sabe quantos empregos um computador tira? Pois é, informatização. Automatização da produção. Bom, a automatização da produção são máquinas que produzem máquinas em cima de máquinas. Meios de comunicação de massa. Bom, meios de comunicação de massa são rádios, televisão. Bom, estamos conversando em um meio de comunicação de massa. Eu estou entrando na telinha de vocês por um meio de comunicação de massa. Sociedade de massas. Bom, a sociedade é retirada do campo, expulsa do campo para as cidades. E a energia atômica. Bom, e com a Revolução Industrial surge uma nova classe social, que é o proletariado, que vem de prole, que é a produção de filhos e tal,
e essa prole vai trabalhar junto com seus pais. É isso aí.